Feliz 2025 para vocês! Vamos começar o ano já falando de carro aqui nesse canal. Amarok 2025, né? Esse carro foi reformulado em meados de 2024 e agora passei uns dias com ela. Quero mostrar para vocês mais detalhes de uma versão que às vezes acaba passando esquecida, né? Que é a versão básica. Essa aqui é a Amarok Comfortline da linha 2025. Como você reconhece a Comfortline em relação às demais? É a única que não vem com aquela faixa de LED interligando aqui os faróis. Na Comfortline a grade é um pouco mais simples. Outro detalhe também, as rodas são aro 17, com pneus nas medidas 245/65. O design da roda eu achei interessante, mas de fato esse carro com roda aro 17 pede uma roda maior, né? Essa caixa de roda, inclusive nessa moldura, né, bem grande, realmente pede por rodas maiores. Na Highline aro 19 e na Extreme aro 20. Lembrando que essas são as três versões, todas elas equipadas sempre com motor 3.0 V6 de 258 cavalos, que vai a 272 cavalos na função Boost, em acelerações entre 50 e 120 por hora, e também aqui no caso 59,1 kgfm de torque, atrelado sempre a uma transmissão automática de 8 marchas, fornecida pela ZF, sempre com diferencial Torsen. Esse carro é tração integral 4Motion, ou seja, ela está sempre traçada, sempre as quatro rodas, os dois eixos estão tracionando o carro, certo? Aqui na traseira, outro detalhe que você vê, o para-choque preto, né? Isso aqui é da versão Comfortline. A partir da Highline o para-choque fica cromado. As lanternas aqui na traseira receberam um leve rearranjo aqui, né, do design, mas seguem todas com lâmpadas incandescentes, não há LEDs aqui na traseira. Essa tampa também recebeu novos grafismos aqui, com essa fonte maior, com essa nova fonte, né, que a Volks está usando nos carros. E aqui você pode abrir a tampa. Esse protetor de caçamba é item de série, mas esta capota é um kit opcional de fábrica que vem instalado junto com este estribo por pouco mais de R$4.000. Já já eu te passo os preços certinhos. Esse carro, do jeito que você está vendo, vai a R$322.420. Vou te dar os preços certinhos já já. Isso hoje, né, janeiro, que eu estou gravando para você. Essa cor também, cinza Oliver, né? É um cinza puxado para o verde, uma cor metálica também, item opcional, agrega ao preço que eu te falei no começo. Esse protetor de caçamba é item de série, aqui 1.280 litros de volume, 1.140 quilos de capacidade de carga. Você pode instalar também como acessório um amortecedor aqui para a tampa não despencar. E aqui você tem também a preparação para engate de fábrica, com a iluminação aqui. Capacidade de reboque com freio é de mais de 2.000 quilos e sem freio, salvo engano, até 800 quilos. Aqui na dianteira o capô está um pouquinho mais saliente, né? Antigamente a Amarok era um pouco mais reta, né? Um pouco mais abrutalhada assim. Agora está uma frente mais em cunha, muito semelhante ao que você nota no estilo de SUVs da Volkswagen maiores, como o caso do Atlas, um SUV que não é vendido aqui no Brasil, mas é vendido nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no banco de trás, a gente já vai sair para rodar. Aqui no banco de trás você vê que a Comfortline tem teto branco, as demais são teto preto. Os bancos são em tecido. Você tem esses apoios aqui para guardar coisas. E aqui no banco de trás, ó, duas saídas USB-C, não temos saídas de ar, certo? Não há também tapetes de borracha. Você precisa comprar isso como acessório na concessionária. Aqui, onde é tecido, nas demais vira couro, como por exemplo nesse apoio de braço. Aqui o porta-objetos é encarpetado, ó, tem um cuidado aí no acabamento. E aqui no banco da frente segue com aquele painel que você já conhece, com algumas mudanças pequenas, como por exemplo, novo logo aqui no volante, a central multimídia semelhante à da Saveiro, aqui com navegação nativa. O ar-condicionado nessa versão é manual, não é digital, e obviamente tem uma zona só. Todas as versões têm freio de estacionamento manual, não é eletrônico, embora haja freios a disco nas quatro rodas. Vamos abrir aqui o capô para você ver o V6, que este sim não mudou.
segue o mesmo EA 897, né, que é o código desse motor. Aqui, ó, motor V6 3.0, a direção é hidráulica, não é elétrica. Nesse caso aqui, você tem manta acústica e tá aqui o motorzão V6 com acionamento por corrente, certo? Fechar o capô, que é pesado, hein? É pesado, tome cuidado. Vamos falar um pouco aqui, ó, no interior, que segue com os bancos Ergo Comfort, muito bons, isso aqui. Os ajustes são elétricos tanto para o motorista quanto para o passageiro. Faróis com acendimento automático, há também luz de neblina, farol de neblina dianteiro e luz de neblina traseira. E aqui você regula o facho do farol de LED. Lembrando que eles são totalmente em LED, né? Inclusive a seta não há mais aquele canhão de xenônio. Aqui por dentro, ó, deixa eu te pegar não, né? Deixa eu pegar para você os preços, ó, 313.990 é o preço de lista dessa versão Comfortline, são 5 anos de garantia. A cor cinza Oliver, que é uma metálica, há outras opções, entre as quais um azul muito bonito, R$ 1.750. A capota marítima mais o estribo, 4.220. E a Safer Tag, vamos falar dela já já, 2.460, preço final R$ 322.420. Lembrando que uma Ranger XLS V6 parte de 292.990. Lembrando, apenas Ranger e Amarok possuem opção de motor V6 por enquanto no Brasil. Deixa eu dar partida aqui. A chave segue com acionamento no miolo, diminui um pouco o ar-condicionado. E aqui está a nossa Safer Tag. O que consiste a Safer Tag? É um pacote de assistências passivas. As assistências não são ativas. O que isso significa? Significa que o carro não freia sozinho, o carro não atua no volante sozinho e o piloto automático não é adaptativo. É um cruise control convencional, apenas um controlador de cruzeiro. Essas assistências são guiadas por uma câmera que está aqui no para-brisas, tá? Você vê aqui também que todo Volkswagen sai com tag de sem parar de fábrica. Cabe depois ao proprietário ativar. O retrovisor é eletrocrômico e essas assistências aqui ficam ligadas permanentemente. O que você pode fazer é diminuir o volume por essa tecla ou aumentar o volume por essa outra. E o que essa tag faz? Além de dar aviso de manutenção de faixa, ela também é capaz de reconhecer placas com velocidade da via, então ela informa qual é a velocidade da via. Também é capaz de informar caso haja um pedestre cruzando o seu caminho. Mas, novamente, não atua nos freios do carro. A direção, como eu falei para vocês lá embaixo do capô, é hidráulica, um pouquinho pesada demais, especialmente para o seu uso em cidade e em manobra. Na estrada isso não é tanto um problema, embora uma direção elétrica seja sempre mais precisa que uma hidráulica. E o volante tem regulagens de altura e também de distância, certo? Transmissão automática de 8 marchas, acendedor de cigarros, não há carregamento de celular por indução e a central multimídia espelha smartphone sempre por cabo. Aqui uma tomada 12 volts. Aqui você desliga o controle de tração, aqui você liga o Hill Descent Control. Não há bloqueio eletrônico de diferencial nessa versão, a partir da Highline você já possui. E como a tração é ligada permanentemente, você não tem, por exemplo, opções de reduzida aqui. O máximo que você pode fazer é trazer o câmbio e colocá-lo em primeira, por exemplo, né? Deixá-lo travado em primeira, como mostra ali o painel. E também você tem a opção S, aqui você consegue deixar o câmbio esportivo. Certo? Aqui um porta-objetos, os bancos também com o novo escritinho Amarok e todas as versões agora tem 6 airbags. Pelo que eu tinha lido, a Comfortline vinha com 4. Agora vamos rodar, que é o que mais importa. Afinal, eu já te mostrei equipamentos e preços. Agora eu vou pedir apenas um pouquinho de paciência para que vocês sejam alocados aqui no canto. Ó, vai demorar um pouquinho, mas vocês são pacientes, eu sei que são. E aí nós fazemos assim. Aqui. Pronto. Vamos colocar vocês aqui. E vamos rodar com a Amarok um pouquinho, descendo aqui do morro do Capuava. Inclusive para a gente ver um pouquinho do carro no off-road. Estando em D, eu vou aumentar um pouco do ar-condicionado, porque, meu Deus do céu, faz um calor senegalês.
neste janeiro de 2025. Uma coisa que você já nota, obviamente, quando você entra na Amarok é o peso da direção. Não tem como não perceber, especialmente se você vem de um carro de passeio ou de uma outra picape que tenha a direção assistida eletronicamente. Aqui, ó, eu vou ativar, por exemplo, o nosso Hill Descent Control e dar um aviso no painel. E olha, eu não estou fazendo nada, ele mesmo está mantendo a velocidade do carro, não estou pisando no freio nem no acelerador. Se eu dou um toque no acelerador, ele entende que eu quero aumentar a velocidade e me deixa prosseguir viagem. E aí, por exemplo, se eu chego num trecho um pouco mais de aclive e tiro o pé, novamente ele vai atuar segurando o carro, né? E mantendo a velocidade que eu estipulei. Isso que é importante dizer também. Se você quer que ele fique mais devagar, você freia até a velocidade que você quer e aí sim você deixa o carro controlar a descida. Isso é um recurso interessante, especialmente em pisos mais acidentados, como a gente está aqui agora, e também em pisos mais escorregadios. Lembrando que ela tem também a função off-road do ABS. Meus faróis estão ligados aqui e ela vai, ó, atuando o ABS roda por roda. Aqui, ó, vou passar umas valetas agora, ó. Ela mantém a velocidade, não deixa o carro destrambelhar lá para baixo. E é um sistema mais inteligente do que você ficar segurando no freio. De repente você pode pisar mais no freio do que deve ou menos. Então isso aqui na versão Comfortline é o que há de mais off-road entre os recursos que a Amarok pode oferecer, além, claro, do desligamento do controle de tração, que é justamente para quando você entra numa situação de baixa aderência, que você quer que o motor entregue o máximo possível de força e não quer que a eletrônica fique cortando a força do motor, porque percebe que a roda está patinando. Você precisa de força, você precisa que a roda patine, até muitas vezes para livrar o pneu de barro, né? Aquele pneu que você viu lá fora é um pouquinho mais lameiro, né, do que as versões que vêm com rodas aro 19 e 20, no caso da Highline e da Extreme, que são pneus mais voltados para o uso em asfalto. Aqui você tem um pneu um pouco mais voltado para esse uso que a gente está aqui, um off-road leve. Vou desligar aqui, ó, o sistema, e agora ela desce livremente. E aí o que acontece é, a Amarok passou por essa reformulação aí depois de, salvo engano, ela tinha mudado ali em 2017, né, quando ela recebeu o motor V6. Foi a primeira vez que ela tinha mudado desde 2010, quando ela foi lançada, mas é basicamente o mesmo carro desde 2010. A plataforma não mudou e o que especula-se é que o ciclo de vida da Amarok deva ir até 2028. E aí não sabemos exatamente o que a Volkswagen vai fazer. Por quê? Porque está no radar, o presidente da Volks, né, o Ciro Possobon, já confirmou que no Paraná será montada uma picape intermediária na plataforma do Taos. E agora eu passei no barraço agora para desviar do nosso Renegade, que vinha em sentido contrário. E a gente sabe que a Amarok divide plataforma com a nova Ranger em outros mercados, como por exemplo o australiano. Mas essa plataforma da Ranger, por enquanto, no Brasil está exclusiva para Ford. E aí a gente não sabe se Ford e Volkswagen vão chegar num acordo acerca das picapes, né, poderem ser montadas ambas na mesma plataforma e vendidas no Brasil dessa maneira. O que acontece, porém, é que a Amarok montada na plataforma da Ranger, que é vendida na Austrália, por exemplo, não está vendendo tão bem assim. E esse carro aqui, a Amarok, como é um projeto que já se pagou, entre aspas, o investimento, você entende por que a Volkswagen não quis despender tantos recursos assim para, por exemplo, reformular um pouco mais esse interior, né? Colocar de repente um painel digital. Há inclusive talvez limitações de plataforma nesse carro, para não ter, por exemplo, a ACC, por exemplo, pode ser uma limitação eletrônica dessa plataforma, né? Então, o que a Volkswagen fez foi atualizar o design, que na minha concepção o carro é mais bonito ao vivo do que em foto.
Ao vivo o carro tá bem interessante, ficou com essa cara mesmo de SUV grande da marca. É um design um pouco menos abrutalhado, se a gente pode dizer assim, mas obviamente a gente tem fãs aí do design mais talhado da Amarok antiga que acharam que essa aqui não ficou tão legal, preferiam o design mais abrutalhado da antiga. Mas fato é que o carro bonito, especialmente na dianteira, ficou bastante interessante, e os faróis em LED também foram um avanço importante para a picape, especialmente nessas versões mais básicas, né, como é o caso aqui da Comfortline. Na Argentina, a Amarok, que aliás é produzida lá, né, e vem para o Brasil importada, segue com a opção de motor 2.0, enquanto o nosso Siena não sabe exatamente o que quer fazer, se quer voltar lá para cima do morro ou se quer seguir viagem. Como eu quero seguir viagem, eu vou virar aqui para a esquerda. Então, na Argentina, a Amarok segue vendida com motor 2.0, no momento em que eu dou pé na Amarok e ela vai de 0 a 100 em 8 segundos, obviamente não aqui na subida, né? Em trechos planos. Tem uma aceleração muito boa e sua velocidade é limitada eletronicamente a 180 km por hora. Dirigindo a Amarok no asfalto, você percebe como o carro... Olha, eu não estou devagar, hein? Eu estou a 60 por hora fazendo curvas bem fechadas, e todo o barulho que você ouve aqui são coisas que eu estou carregando aqui dentro. E mesmo com esses pneus mais bojudos, né, perfil 65, mais balão, você tem que abusar bastante da Amarok para ouvir ela cantar pneu. E você percebe que nesse cantar pneu da Amarok é muito mais uma questão desse pneu, que não é necessariamente 100% asfalto, como eu te falei lá no começo, do que uma questão de suspensão ou de freio. Você percebe que é mesmo uma limitação do pneu daquela aderência. E aí você parte para a Amarok Highline ou para Extreme, que tem rodas de aro 20, né? Você vai ter um comportamento dinâmico ainda mais interessante naquele caso. E mesmo assim, um carro que segue na mesma plataforma agora em 2025, há 15 anos, segue com uma condução exemplar em termos de freio, em termos de suspensão, de comportamento geral, inclusive aceleração, dentro da categoria de picapes médias. Mesmo a Ranger V6, que tem também, né, obviamente, motor V6, mesmo a Ranger, que tem uma transmissão de 10 marchas, não acelera tão rápido quanto a Amarok. Agora, uma coisa dessa transmissão de 8 marchas é que se ela tivesse 10 marchas, talvez o consumo de combustível seria favorecido. Por que eu estou dizendo isso? Peguei bastante estrada com esse carro. Em rodovias como a Bandeirantes, que você está a 120 km por hora de cruzeiro, né? Você fica longas distâncias dirigindo dessa maneira, você percebe que o motor está ali a 2.200, 2.100 giros. Não havia necessidade, porque o motor já teria força, o pico de torque vem a 1.400 rotações. Se ela tivesse 10 marchas, talvez nós conseguiríamos jogar essa rotação em velocidade de cruzeiro para 1.800 rotações, o que faria o carro rodar mais manso e, portanto, economizar mais combustível. Eu, particularmente, quando você coloca na balança a relação desempenho-consumo, achei a Amarok bastante honesta. Não achei o consumo tão exacerbado quanto eu achei que poderia ser nesse período que eu fiquei com ela. Não achei que a Amarok consome mais, por exemplo, do que a Ranger XLS V6 que eu fiquei há um tempo atrás. Acho, inclusive, a Amarok um dedinho mais econômica, talvez até, do que a Ranger. Confesso que o consumo da Ranger me chamou a atenção negativamente na época. E aqui na Amarok, obviamente, se você abusa um pouco do carro, ele vai consumir, mas se você anda dentro dos limites, com acelerações progressivas, o desempenho em termos de consumo é bastante satisfatório. E quando você precisa, você dá pé e você tem 272 cavalos, né? Você tem a função Boost, você tem uma potência extra aí para te entregar mais potência e mais capacidade de aceleração. Aqui por dentro, o isolamento acústico, de uma maneira geral, é bastante boa. Novamente, a questão são esses pneus um pouco mais lameiros, né? Tem cravos um pouco maiores, que aí você nota um barulho de rolar de pneu um pouco mais alto. Mas o isolamento de motor e vento aqui do para-brisa
é bastante aceitável. Finalizando as nossas conclusões sobre a Amarok, o que eu posso dizer é, ela segue juntamente com a Ranger, e olha que a Amarok é um carro de 15 anos, juntamente com a Ranger, a picape mais gostosa de dirigir, entre as médias, inclusive com um desempenho de aceleração melhor do que a Ranger. O que eu diria é, se a Volkswagen tivesse colocado direção elétrica na Amarok, quais seriam os benefícios? Primeiro, o consumo de combustível, afinal de contas a direção elétrica não precisa de uma bomba hidráulica sendo tocada pelo motor, roubando energia do motor, então você favoreceria o consumo de combustível. E também em cidades ou em manobras em baixa velocidade, você sentiria bem menos esse peso exacerbado aqui do volante, que te cansa um pouco, especialmente para quem usa o carro na cidade. Logicamente que a maioria dos compradores desse tipo de automóvel vai usar o carro mais em fazendas, em grandes deslocamentos, não necessariamente em grandes cidades, mas obviamente em algum momento na cidade. E aí, quando você fica ali sentindo o peso da direção, né, dessa direção hidráulica pesada, aquilo vai cansando, e isso também é prazer ao dirigir, né? Uma direção leve, um carro que não te cansa. E o que não me cansa são esses bancos Ergo Comfort que ela manteve também, oriundos lá do Passat, né? Então são bancos muito bons. Então, de uma maneira geral, se a Volkswagen tivesse, e aí eu entendo que a conta lá dentro não deve ter fechado em função do que eles planejam para o segmento de picapes aqui no Brasil. O que eu tô querendo dizer? A conta não fechou para dar um refresh um pouco maior aqui nesse interior, que de fato precisaria, e 2, fazer mudanças de eletrônica, que aí são duas coisas, ou limitações orçamentárias ou limitações de plataforma em si, que seria o caso de assistências ativas e também, por exemplo, de uma arquitetura eletrônica um pouco mais elaborada aqui dentro, como por exemplo painel digital. Mas para mim esse painel aqui analógico tá tudo certo. Mas quem gasta 313 mil reais num carro talvez já esteja esperando isso, né? Afinal de contas, rivais como o S10, como a Ranger, já oferecem painel digital e também centrais multimídias mais conectadas, especialmente com o seu smartphone. Caso, por exemplo, da Ranger, que você pode baixar um aplicativo e dar até partida remota no carro, trazendo muito conforto, especialmente em dias quentes como hoje. O meu resumo da Amarok é um carro muito prazeroso de dirigir, mas na ponta do lápis está custando um pouco caro demais, está cobrando demais pelo que entrega. Precisaria custar menos, precisaria nessa versão Comfortline começar abaixo dos 300 mil reais, como faz a Ranger com a Ranger XLS V6, que começa abaixo dos 300 mil reais. Tudo isso, preços janeiro de 2025. Mas não desconsidere a Amarok se você está pensando em comprar uma picape média, especialmente se você vai percorrer longas distâncias no asfalto, tá bom? Não desconsidere a Amarok. Vá numa concessionária, faça test drive. Pode ser que a rede esteja fazendo descontos também na Amarok. No geral é isso, é um carro que preserva as qualidades de um carro bem nascido. Uma plataforma muito boa e apoiada agora como grande argumento de vendas, esse motor 3.0 V6, que até o momento não foi superado por nenhuma concorrente, em termos de potência, em termos de entrega de desempenho. Isso não é pouca coisa num segmento que está em ascensão no Brasil e que as marcas começam a enxergar esse segmento como o novo filão do mercado de luxo brasileiro, certo? Perdão, eu dei uma tossida nesse momento. Eu agradeço a todos vocês pela audiência, espero que todos fiquem bem nesse 2025. Quero trazer mais reviews de carros aqui para vocês, e deixem aqui nos comentários quais são as suas considerações sobre a Amarok, e também se você ficou com alguma dúvida, que eu responderei assim que possível. Um forte e sincero abraço a todos, cuidem-se muito bem, usem sempre o cinto de segurança, certinho? Um abraço, até mais!